Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos para trazer mais uma avaria comum que normalmente acontece pelas nossas oficinas. A avaria que trazemos hoje está relacionada com o sistema de ABS, mais concretamente uma falha num sensor de rotação de roda. O que é que podemos fazer? O que é que deve ser verificado? Quais são os componentes que devem ser trocados quando temos estes códigos de avaria? Basicamente, o nosso intuito é trazer-vos métodos para testar e de que maneira é que podem fazer o vosso diagnóstico para terem a certeza que trocam o componente corretamente. É uma avaria relativamente simples, muitas das vezes a falta de conhecimento e de saber como é que se testa o sensor complica um pouco mais o diagnóstico. Hoje trago-vos uma Opel Astra que teve uma avaria relacionada com a rotação da roda da frente do lado do condutor, portanto a roda da frente esquerda, e de que maneira é que nós podemos aqui fazer alguns controlos para sabermos se o problema está na cabelagem, se está no sensor, se está no próprio rolamento, qual é a peça que vamos trocar. Para efeito de cliente, normalmente o que é que costuma acontecer com códigos de avarias associados ao sistema da ABS? Tipicamente, o cliente vai assistir ao acendimento de várias luzes no painel, entre elas a luz do ABS, porém, dependendo dos sistemas que estão equipados no carro, pode também, eventualmente, acender luzes relacionadas com o controle de tração, controle de estabilidade e a luz de pressão dos pneus. Vai sempre depender também um pouco de qual é o tipo de sistema que o veículo traz integrado. Importante no decorrer do diagnóstico é fazermos de facto a leitura de avarias e percebermos qual é o código de avaria que estamos a trabalhar. Neste caso em específico dava-nos um código de avaria relacionado com o sensor de rotação da roda da frente esquerda. No entanto, este código de avaria vai se dividir em subcódigos e este código apontava-nos para uma amplitude do sinal baixa. Tudo nos leva a crer que por algum motivo o sensor não está a conseguir captar o sinal que está a ser emitido pela roda. Não temos um código de avaria que nos diz que é um circuito aberto ou um circuito interrompido no sensor. À partida, não devemos ter um problema na cabelagem. No entanto, deve sempre ser verificado a integridade da mesma. No entanto, aqui só pelo código de avaria começamos a perceber mais ou menos qual será a área provável. Para pontos que devem ser verificados neste código de avaria, sensor de rotação e como é que o podemos testar, o próprio rolamento da roda, porque como todos nós sabemos hoje em dia, todos os rolamentos, ou a grande parte dos rolamentos, vêm equipados com o alvo magnético, onde o sensor faz a sua leitura, e por vezes uma avaria neste componente, uma folga excessiva no rolamento, uma má montagem, podem também estar relacionados com avarias relacionadas com o ABS. Cabelagem, como também já referida, podem eventualmente ser problemas relacionados com a nossa cabelagem, contactos intermitentes, em que muitas das vezes na oficina não conseguimos reproduzir e só em condução com o carro, ao virar a direção, passar em buracos, aí é que conseguimos reproduzir de facto anomalias relacionadas com a cabelagem. E por último, e será sempre o último ponto que vamos analisar, a unidade de ABS. O nosso principal intuito aqui, nós já sabemos qual é a avaria, até porque já é uma avaria relativamente conhecida. No entanto, também é apenas e só para passar um bocadinho do método de como é que se testa um sensor e que testes é que podem fazer o sensor. No caso em concreto, verificou-se então que quando o carro ia em andamento, tínhamos a ausência de medição de velocidade na roda da frente do lado esquerdo, o que comprova o código de avaria que nós tínhamos, portanto, a falta de amplitude de sinal. Se repararmos, com a viatura a ser conduzida em direito, todas as 4 rodas têm que marcar uma velocidade igual e, na ausência de uma velocidade ou uma velocidade de roda diferente das outras, faz então o acendimento da nossa luz de avaria. No caso em questão desta viatura, tanto o sistema de travagem de antibloqueio, o conhecido ABS, como o controle de tração, como o controle de estabilidade, todos eles vão então registar anomalias de funcionamento, uma vez que todos eles dependem do sensor para funcionar. E eis que então entramos no nosso sensor. Normalmente, os sensores da ABS, hoje em dia, são sensores de efeito Hall. Portanto, já todos nós vamos conhecendo um pouco como é que funciona o sensor de efeito Hall. Já o conhecemos montados noutros componentes do carro, seja no sensor de rotação da cambota, seja no sensor de rotação da árvore de campos. Até aqui o controle é relativamente simples e todos já nós sabemos que temos que comprovar a sua alimentação, seja positiva e negativa, assim como o seu sinal. No caso dos sensores da ABS, como já muitos devem ter reparado, não temos então os 3 fios, mas temos só e apenas 2 cabos. E é aqui que muitas vezes complicam um pouco o diagnóstico. Não estamos perante sensores do tipo indutivo, dos quais não precisam de ser alimentados para gerar o seu sinal. Quando falamos de um sensor indutivo em criatura já mais antiga, anos 90 possivelmente,
tínhamos então sensores que eram relativamente maiores, aquele sensor que era magnético, e esse sensor não precisava de ser alimentado, porque no fundo era um ímã dentro de uma bobina e ele próprio gerava o seu sinal. Quando passamos aqui para sensores de efeito Wall, que é o caso dos automóveis mais atuais, então já não vamos ter sensores dessa natureza. A quem já tem vindo a trocar sensores destes já reparou que até a sua dimensão é muito mais pequena comparativamente a um sensor indutivo. Portanto, temos que fazer aqui uma abordagem diferente ao diagnóstico. Que abordagem será essa? Na realidade, eu com um sensor indutivo, um dos testes que eu posso e devo fazer era medir a sua resistência. Na prática existe uma bobina dentro do meu sensor na qual eu posso e devo medir essa resistência e testá-lo em bancada, basicamente também medir se ele emite um determinado valor de tensão quando sujeito a uma alteração de campo magnético. No caso de um sensor efeito Wall, como nós também já sabemos, comparativamente a um sensor de rotação da cambota, da arte de campos, para ele funcionar, eles têm que estar alimentados. Então já sabemos, à partida, que um dos cabos que vamos ter no nosso sensor será então o sinal de alimentação. Neste caso, pode ser a tensão da bateria, pode ser a 5 volts. Vai variar também um bocadinho consoante o fabricante. O segundo cabo que nos resta, ou é o sinal de massa ou é o nosso sinal, ao fim e ao cabo. Na prática, o próprio sensor faz, tanto pelo mesmo cabo de sinal, também é o cabo de massa. Internamente, a unidade faz, por via de uma resistência, faz aqui a alteração, digamos, do nível de tensão para fazer a massa do sensor. No fundo, o que é que nós vamos medir? Este sensor vai ser excitado exteriormente pelos ímãs que estão presentes no rolamento. Isto vai originar que o meu sensor provoque então uma emissão de corrente. Essa emissão de corrente vai provocar no meu circuito então uma tensão e é essa tensão que eu vou medir no meu pino de sinal. Esta tensão normalmente vai se apresentar como um sinal de onda quadrada e será esse o sinal que eu vou comprovar e vou medir no meu sensor. No que diz respeito à medição de resistência, eu posso fazê-la, eu posso medir, no entanto, não é conclusivo, uma vez que estes sensores, na sua construção, não possuem bobinas internas, portanto, na prática estamos a falar de um semicondutor integrado dentro do meu sensor de rotação, não existe aqui uma bobina. Porém, posso eventualmente medi-la, vou chegar a uma conclusão em que trabalhamos em resistências muito elevadas. Já trabalhamos em resistência na escala de mega-ohms, portanto, resistências muito altas. Normalmente as marcas não têm valores padrão para estes tipos de sensores, uma vez que não é pelo teste de resistência que eu vou saber se o sensor está bom ou não. Outra situação também muito específica, e já agora passo também aqui a citar, relativamente aos sensores, tanto os indutivos como os de efeito Wall, há que corresponder ou há que garantir que existe uma folga entre o meu alvo, a minha roda fónica, se pudermos chamar assim, e o meu sensor. Essa folga é determinada e é denominada da folga entre ferro. No caso dos sensores indutivos é muito crítica, nos sensores de efeito Wall também tem importância, obviamente. Portanto, quanto maior for a minha folga, menor será então a interferência do campo magnético e o meu sinal pode eventualmente até deixar de existir. No caso aqui destes dados técnicos que nós temos, o entreferro não é específico, uma vez que hoje em dia já não são passíveis de eu ajustar o sensor. Tal e qual como acontecia em alguns carros já mais antigos, que quando montávamos o sensor, tínhamos que ter o cuidado de afinar a folga entre o sensor e a minha roda fónica. Aqui no caso é apenas e só colocar o sensor no seu suporte, seja na manga de eixo, seja no eixo, o que for, apertar o parafuso devidamente e a folga está automaticamente regulada. Portanto, não existe aqui o cuidado adicional de fazer esta regulação. No entanto, vamos então passar para a parte prática e vamos de facto comprovar a resistência do meu sensor para saber se tem algum valor de resistência quando meço estes sensores ou não. Para isso, o que é que vamos ter que fazer? Vamos ter que utilizar uma ferramenta de trabalho, um multímetro, que já muitos de vocês também conhecem, e vamos então aceder à ficha do nosso sensor e medirmos a resistência do mesmo. Bom, para a medição da resistência do sensor, o que é que temos que fazer? Primeiro que tudo, temos que abrir o nosso circuito e acedermos ao conector do componente. Mais uma vez, volto a chamar a atenção, a resistência que eu vou medir será do lado do meu componente, não do lado da cabelagem e da unidade. Neste caso, para a questão de ser mais fácil, vou utilizar umas pontas de prova, só para conseguir colocar o meu multímetro e ter um valor mais correto. E reparem, já obtemos aqui então leituras
já estamos em escalas de mega-ohms, portanto não sei se conseguem comprovar na parte superior do display do multímetro, estamos a trabalhar em escalas de mega-ohms, portanto estamos a falar em resistências extremamente elevadas, neste caso 5.5 mega-ohms, portanto resistências muito elevadas, não seria de todo aquilo que iríamos encontrar num sensor do tipo indutivo. Sensores do tipo indutivo trabalhamos tipicamente com resistências de valores óhmicos muito mais baixos, porque uma vez mais temos na construção do nosso sensor uma bobina. Aqui não se trata de uma bobina, no entanto existe um material semicondutor dentro do nosso sensor e na prática é esta resistência que nós estamos a medir. Não é conclusiva porque o fabricante não me dá estes valores, assim como eu também não é por aqui que vou ter a certeza que o meu sensor está em boas condições ou não. Eu apenas consigo garantir que há aqui um valor óhmico, seja ele do que for, mas não me dá uma ideia geral de qual é o estado de leitura deste sensor. Para eu saber se este sensor de facto está a trabalhar corretamente ou não, primeiro que tudo, o que é que eu devo de garantir, sendo ele um sensor de efeito Wall, tenho que garantir ao fim e ao cabo que disponho de alimentação no sensor. Uma vez mais, olhando para a nossa cabelagem da instalação do carro, conseguimos comprovar que a mesma é composta por 2 cabos e esses 2 cabos vão ser então o nosso sinal e a alimentação. Portanto, não tenho cá o terceiro cabo, como nós estamos habituados a ver num sensor de rotação de cambota, em que temos os 5 volts, a massa e o sinal, aqui apenas e só temos 2 cabos. Então o teste agora será muito simples, na prática, irmos fazer a medição de quais são os valores que eu vou encontrar nestes 2 cabos. Para isso, podemos trabalhar com o nosso multímetro. No entanto, e como vamos medir também o sinal que este sensor vai emitir, e só o conseguimos fazer por via de outra ferramenta, o osciloscópio, para já vamos deixar o nosso multímetro de parte e vamos fazer aqui a conexão com o osciloscópio. Para já vamos trabalhar com um canal e vamos fazer as ligações no nosso carro. O ideal será sempre procurarmos um bom ponto de massa. Agora, tenho 2 hipóteses, ou vou pelo meu esquema elétrico, ou dos 2 fios eu já sei que tenho que encontrar, num deles tenho que encontrar a alimentação, seja de 5 ou seja de 12 volts. Vamos picar num fio e ver o que é que nos aparece. Muito bem, já temos aqui então conectado o nosso osciloscópio a um dos cabos. Neste obtivemos o valor de tensão da bateria, portanto estamos aqui a falar que é o cabo que é responsável pela alimentação. Neste sistema em concreto trabalha com 12 volts. Ora, por exclusão de partes, sabemos então que o nosso segundo cabo será o nosso sinal. Então, e é aqui que agora vamos trabalhar. Deixem-me só fazer aqui a ligação para o outro cabo. Muito bem. Temos que ir trabalhar agora com as nossas escalas. Acho que é neste. E o que aparentemente parecia ser um sinal de 0 volts, na realidade não é um sinal de 0 volts. Portanto, na realidade estamos aqui a falar com um nível de tensão. Este nível de tensão, no fundo, vai alterar. E vai alterar entre quanto? Vai alterar entre um valor mínimo e um valor máximo mediante a presença ou a ausência do ímã de frente do sensor. No fundo, o que é que nós vamos vamos tentar simular? Externamente, eu vou tentar simular o papel que o rolamento, que os ímãs que estão presentes na pista do rolamento fazem perante o sensor e de que maneira é que este sensor vai detectar o sinal. Para isso, vou utilizar aqui uma gambiarra e fazer um teste muito simples, como só e apenas passar de frente o ímã e observar a alteração que provoca no meu sensor. Portanto, já conseguem ver, só o facto de eu passar uma simples gambiarra, eu consigo logo ter aqui uma alteração no meu sinal. Não esquecendo uma vez mais que quando não tenho o ímã de frente do sensor, o meu nível de tensão é mais baixo. Quando eu coloco o ímã de frente, o meu nível de tensão é mais alto. E mantém-se sempre lá. Se eu começar a alterar a posição, começo então aqui a obter um nível de tensão diferente. Conseguimos ir buscar aqui uma leitura mais aproximada, mexendo aqui um pouco também na escala de tempo. E repetindo o mesmo teste, eu consigo agora simular então um sinal de onda quadrada, mediante eu aproximo ou afasto a gambiarra do meu ímã.
Portanto, a este ponto eu já consigo saber que de facto o meu sensor, apesar de ter avaria relacionada com a rotação de roda e amplitude do sinal baixa ou ausente, eu já sei à partida que o meu problema não está no meu sensor. Porquê? Porque já garantimos a alimentação do mesmo, assim como quando eu submeto este sensor a um campo magnético, e recordando, estou a utilizar apenas e só o ímã que tenho na minha gambiarra, consigo simular e consigo pôr este sensor a produzir um sinal. Aquilo que eu devo observar, de facto, é que ele emite um sinal de onda quadrada e consegue tanto perceber a ausência do ímã, uma vez mais, nível de tensão baixo, e a presença do ímã também, nível de tensão alto. Portanto, na prática, é isto que eu preciso de simular e observar. É um teste relativamente simples de fazer e que me comprova que, para já, este sensor não apresenta qualquer tipo de anomalia. Posso eventualmente ainda ter o problema dentro do ímã que está no rolamento de roda, pode ser um problema relacionado com o ímã, uma desmagnetização dos ímãs, sujidade, alguma coisa que faça com que este sensor não esteja a emitir. Não esquecendo, uma vez mais, que podemos também ter aqui problemas relacionados com cabelagem. Cabelagem é esta, que nesta condição em que o carro está, pode estar fechada, pode estar a fazer contacto, não invalida que depois, durante a condução, com a operação da direção, virar a direção, passar numa lomba, andar em terrenos mais acidentados, faça que exista aqui um mau contacto esporádico e que também desencadeie o erro. Não era o caso, porque o carro, mesmo dentro da oficina, a rodar as rodas, este carro não marcava a rotação na roda do lado esquerdo. Portanto, mas já conseguimos, pelo menos para já, saber que o nosso sensor não está de todo avariado eletricamente. Ainda assim, conseguimos fazer aqui um teste também mais engraçado, para percebermos que é possível testar de outra forma. Neste caso, estivemos a testar pelo lado da tensão, e não significa que é o único teste que eu posso fazer ao sensor, eu posso também comprovar a corrente que este sensor vai emitir quando a presença ou a ausência de um ímã. Para isso, o que é que vamos ter que fazer? Utilizar o nosso multímetro uma vez mais e vamos fazer as ligações, desta vez fazer a ligação em série com o meu multímetro no circuito e uma vez mais, quando reproduzirmos outra vez a mesma condição, vamos observar quais são os valores de corrente. Normalmente estes sensores trabalham com correntes muito baixas, estamos a falar em mA, algo em torno entre 6 a 13, 14 mA, uma vez mais, correntes baixas na ausência de ímã, correntes maiores, elevadas, na presença de ímã. Ou seja, basicamente o mesmo princípio que aconteceu a nível de tensão. Tensões baixas quando não tem ímã, tensão alta quando tem o ímã. Estamos aqui a falar em tensões, mas reparem que nem sequer chegámos a meio volt. Estamos a falar em níveis de tensões, nível de tensão baixo e nível de tensão alta. Não estamos a falar aqui em altas tensões, está bem? Para isso, vamos fazer aqui as nossas ligações para medir então a corrente do sensor. Muito bem. Isto parece um pouco mais complicado do que aquilo que na realidade é. No fundo, o que é que eu precisei de fazer? Como vamos fazer uma medição da corrente, a corrente eu só posso medi-la com o meu aparelho ligado em série, ou seja, porque a corrente flui dentro do meu circuito. Então, na prática, eu vou ter que abrir o meu circuito, daí ter estes dois cabos, um ligado no lado do sensor, outro ligado no lado da instalação. Porquê? Porque eu vou precisar de duas pontas de prova livres. Estas duas pontas de prova é onde eu vou então ligar o meu multímetro e é o meu multímetro que vai fechar o meu circuito. Na prática, o meu multímetro vai estar montado em série no circuito para medir então a corrente que circula dentro do mesmo. No outro cabo, que era o cabo de alimentação, eu apenas fiz o bypass de um lado da ficha, neste caso o cabo verde, apenas fiz o bypass de um lado da ficha para o outro lado para garantir que o sensor continua alimentado. Não esquecer, muito importante, quando trabalhamos em medições de corrente, no caso aqui vamos trabalhar com uma medição de corrente, são correntes baixas, portanto vamos trabalhar em miliamperes, correntes contínuas, ok? E muito importante fazermos então a alteração da nossa ponta de prova positiva do lado da tensão e de resistência para o nosso lado de corrente, está bem? Terem sempre em atenção esta situação, porque pode desencadear avarias nos vossos aparelhos de medição. A colocação das pontas de prova não é extremamente importante. A única coisa que pode acontecer é obterem valores de corrente negativos, mas isso significa só e apenas que estão com o sentido trocado. Alteram as pontas de prova e têm valores positivos. Portanto, aqui no caso, já estamos a obter uma leitura de aproximadamente 7 mA. Deixa-me só ligar a chave. Já estamos a obter uma leitura de 7 mA, ainda conseguimos ir buscar aqui também a nossa tensão. Deixem-me lá ver se eu consigo arranjar aqui uma maneira bonita de pôr aqui a prova.
Isto para quê? Para continuarmos a ter o nosso sinal tanto de tensão, mas agora vamos observar qual é a leitura que vamos ter no nosso multímetro a quando eu vou submeter o meu sensor a um campo magnético. Não esquecendo que quando ele não tem ímã na sua presença e nesta condição é onde eu tenho o meu sensor, portanto o sensor está cá fora, não está perante nenhum campo magnético, obtenho uma leitura de aproximadamente 7 mA, portanto as tais correntes baixas. Quando eu submeter o meu ímã, o meu sensor, a um campo magnético, eu vou ter que observar então que a corrente vai alterar. E se olhar ao mesmo tempo para o meu osciloscópio, eu consigo comprovar que tanto a nível de tensão como a nível de corrente, ele está a emitir. Portanto, se não tiver o ímã de frente dele, tensão baixa, correntes baixas, se eu submetê-lo a um campo magnético, o que é que eu vou obter? Um nível de tensão mais alto e, ao mesmo tempo, uma corrente mais alta. Se repararem, a tensão mantém-se lá em cima e a minha corrente também se mantém lá em cima. Uma vez mais, dentro dos valores que tínhamos falado, tipicamente estes sensores do tipo efeito Wall, quando montados em ABS, trabalham normalmente dentro destas grandezas. Portanto, nesta condição, 13 mA significa que ele tem um ímã de frente a ele, nível de tensão alto tem um ímã de frente a ele, nível de corrente mais baixo não tem ímã, nível de tensão mais baixo não tem ímã. Se eu provocar também a passagem alternada dos vários ímãs de frente do meu sensor, o que eu consigo constatar é, além de um sinal de onda quadrada, consigo também detectar a alteração de corrente. Isto dá-me prova de que este sensor está em correta medição, portanto não apresenta qualquer tipo de anomalia. Dando-me então ideia que o meu problema pode estar relacionado e deverá estar relacionado com a parte do rolamento, a parte dos ímãs. Neste caso em específico, já agora podemos também passar aqui à nossa pequena apresentação. Bom, uma vez mais, como já medimos o nosso nível de tensão e o nosso nível de corrente, já conseguimos ter aqui uma percepção que o nosso sensor não apresenta qualquer tipo de anomalia. Uma vez mais, chama a atenção que não é pela medição da resistência nestes sensores que eu vou ter uma certeza de que eles estão em conformidade. Isso resulta e é um teste válido para sensores do tipo indutivos, aquilo que geralmente nós chamávamos os sensores passivos, quando montados no ABS. Hoje em dia denominamos de sensores ativos e são sensores de efeito Wall. É graças a eles também que conseguimos hoje em dia ter funções no nosso automóvel, funções tão simples como o carro não descair em subida, aquela função em que o carro aguenta travado durante algum tempo em subida, para fazermos o ponto de embreagem. Situações também como controles de estabilidade, tudo isto graças a estes sensores. Porquê? Porque a nível de medição do sinal, eles são muito mais rápidos e muito mais eficazes a trabalhar do que propriamente um sensor indutivo. Um sensor indutivo vai gerar um sinal sinusoidal, é um sinal mais lento e não tão preciso. Aqui é um sinal que basicamente vai ter dois estados, o estado baixo e o estado alto. E a unidade tem a noção muito mais depressa de qual é a rotação da roda e, mais importante também, qual o sentido da roda, para funções, uma vez mais, como o auxílio de subida. Bom, avançando mais um pouco, como já falado, o nosso sensor aparentemente está a medir bem, levanta-nos agora então dúvidas quanto ao nosso rolamento. Basicamente, aquilo que nós estivemos a fazer com a gambiarra foi a simular aquilo que é visível aí na imagem, portanto, no canto inferior esquerdo da imagem, os vários ímãs que compõem o nosso rolamento e, basicamente, o que eles vão fazer é alterar o campo magnético que está de frente ao sensor. Nós conseguimos reproduzi-lo de uma maneira muito, muito simples, utilizando apenas e só uma gambiarra. Quem diz uma gambiarra diz mesmo um pedaço de ímã. Na prática, um teste que eu posso também fazê-lo, aqui claro que não o íamos fazer, até porque não era o problema do carro, mas ainda se calhar alguns de vós se lembram, as primeiras vezes que começaram a aparecer os rolamentos com aquela pista magnética, muitas das vezes vinham acompanhados daquele cartãozinho que servia nada mais nada menos para comprovar de facto se o rolamento tinha alguma anomalia e qual era o lado que tinha os ímãs. Isto porquê? Porque podia acontecer eu montar o rolamento na forma inversa e a parte que tinha os ímãs, em vez de ficar virada para o sensor, ficava virada para o lado oposto e, obviamente, não ia trabalhar. Portanto, era aqui uma ferramenta, embora muito simples, um pedaço de cartão com umas limalhas lá dentro, mas que dá uma grande ajuda, por exemplo, para detectarmos se existe alguma anomalia nos ímãs. É válido tanto para um rolamento como também, por exemplo, para um alvo de um sensor de cambota. Muitas das vezes também apresentamos aqui anomalias relacionadas com o sensor da cambota, não esquecendo uma vez mais que podem ser provocadas também pela desmagnetização ou algum ímã que ficou defeituoso
Claro que num sinal de rotação de roda não é tão grave, embora vá dar a avaria, mas se for associada a um alvo de uma cambota, pode ser a causa do carro não pegar. Portanto, aqui com uma ferramenta igual a esta, conseguem ter também essa percepção. No caso, ter também sempre em consideração, e como nós vamos dizendo já muitas vezes durante os nossos cursos, e isto não, basicamente isto não é um curso, nós vamos trazendo, conforme também nos for possível, vamos trazendo algumas avarias comuns que acontecem nas oficinas, e já devem ter ouvido falar muitas vezes sobre o esquema elétrico. Nós não nos cansamos de falar no esquema elétrico porque o esquema elétrico de facto é uma boa ferramenta. E muitas das vezes temos que olhar para ele e perceber aquilo que estamos a ver. Aqui no fundo era só mais para elucidar que às vezes temos aqui fichas intermédias e são estas fichas intermédias que podem estar também a desencadear os nossos problemas. Seja por oxidação, seja por mau contacto, no fundo estão a acrescentar resistências. Não esquecendo que estamos a trabalhar aqui com valores de corrente extremamente baixos, como conseguiram ver, alguns entre os 6 e os 13 mA, portanto são correntes extremamente baixas, em que um simples mau contacto ou uma oxidação nos pinos tem logo um papel muito importante na leitura deste sensor. Não invalida que o sensor até esteja a trabalhar corretamente, o regulamento apresenta boas condições, a cabelagem é que no fundo acaba por ser aqui o problema relacionado com estas avarias. Portanto, não esquecer uma vez mais também, comprovarem sempre ligações intermédias, fichas intermédias, pode ser o vosso problema. Por último, a leitura esperada, ou seja, quando esta situação estiver resolvida, a leitura que eu devo esperar no sensor de rotação de roda será a que vem na imagem, no fundo também um sinal de onda quadrada, aquilo que nós conseguimos também simular aqui com a gambiarra. Não esquecendo que aqui a minha amplitude nunca vai alterar, portanto o meu nível de tensão mínima e o meu nível de tensão alta é sempre a mesma, a única coisa que vai variar é só e apenas a frequência. Um pouco a imagem também quando medimos um sensor de rotação da cambota, de efeito Wall. As minhas amplitudes de tensão são sempre as mesmas, porém aquilo que vai aumentar ou diminuir em função da velocidade será então a frequência. Eu vou ver mais ciclos ou menos ciclos mediante a rotação é maior ou é menor. Portanto, quando a resolução e o sinal esperado normal, um sinal como deve ser, um sinal correto, será semelhante a isto que vem aí na imagem. Não esquecendo uma vez mais, devem também sempre verificar a vossa alimentação do sensor. Muitas das vezes pode ser uma má alimentação de um sensor, por algum motivo haver quedas de tensão provocadas na cabelagem também na alimentação do sensor, o que implica que o sensor também vá deixar de medir corretamente. Portanto, não é focarmos só no sinal, mas também medirmos o sinal e a alimentação. Para isso, trabalhar com 2 canais, um pouco a imagem daquilo que vem aqui na tela, para garantirem que durante o teste que estão a fazer têm sempre a tensão correta da alimentação do sensor e que a emissão de sinal do mesmo também é sempre correta. Para finalizar, e neste caso em específico, o problema já é relativamente conhecido também nestes carros. O problema era provocado por um anel de proteção que existe montado entre a transmissão e a própria pista do rolamento, que se vai desfazendo, vai-se partindo e soltando algumas partículas. Estas partículas acabam por ficar alojadas de frente ao sensor, o que impede que ele consiga ler os ímãs que estão a passar. Na prática, a roda continua a rodar, mas como o sensor está cego, ele não consegue ver os ímãs, não vai alterar o seu campo magnético, obviamente também não vai emitir estes sinais de corrente e tensão para a unidade, gerando assim o código de avaria. Na prática, era aqui a causa deste carro. Não é propriamente isto, não era o nosso intuito, dar-vos a solução do problema, até porque muitos de vós também já devem conhecer e já devem ter presenciado situações como esta. É só e apenas dizer-vos como é que vocês testam um sensor. À imagem de um sensor de efeito Wall, este aqui é só um pouco diferente porque apenas dispõe de 2 cabos. Não é por aí também que vai ser mais complicado, até é relativamente simples, como vocês conseguiram comprovar. É só e apenas também dar-vos aqui uma ajuda para quando forem confrontados com anomalias desta natureza, também saberem testar o sensor antes de o trocar. Portanto, para evitar aqui um pouco também mais aquele método de troca-peças para ver se resolve. Ao fim e ao cabo, é um pouco também daquilo que nós fazemos, passar um pouco do nosso conhecimento para vocês também no vosso dia-a-dia saberem resolver as anomalias e serem precisos na resolução dos problemas. Assim sendo, fiquem atentos, assim que possível também vamos trazer mais alguns conteúdos de avarias comuns, vamos tentar abordar algumas avarias que são relativamente frequentes de aparecer nas oficinas, entre vários componentes, motor, sistemas de chassi, o que for, portanto também um pouco só para ajudar também aqui os métodos de diagnóstico. Ao fim e ao cabo, é isto também que nós fazemos. Assim sendo, despeço-me de vocês e até uma próxima. Obrigado.